Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio do nosso podcast e videocast da F My Brain. Por aqui, nossas conversas são sobre tudo que buga nossa mente, que nos afasta da nossa saúde mental, deixa a gente longe da nossa felicidade. Então, são assuntos que a gente traz aqui na F My Brain. Lembrando que a gente fala de trabalho, de inovação, a gente fala de saúde como um todo, a gente fala de emagrecimento, de alimentação, de maternidade, de vida profissional. Então, se você já está por aqui, você conhece um pouco do que a gente fala, se não, seja bem-vindo e pode acompanhar muito do que a gente já trouxe nos podcasts anteriores. E hoje, a conversa mais disruptiva de todas, porque o nosso boom é mercado da cannabis medicinal. Fuck My Brain. E para dar esse boom na nossa mente, nós convidamos a Maria Eugênia Riscala. Ela é formada em Relações Internacionais e com Master em Consumer Insights. A Maria acumula experiência na área comercial, administrativa e de inteligência de mercado em diferentes segmentos, com passagem por grandes empresas. Em 2020, junto com seu sócio Tiago, ela notou a necessidade de dados e análises estratégicas no setor da cannabis e fundou a Kaya Mind. Hoje, na empresa, ela atua diretamente no atendimento e prospecção de clientes. Eu tô doida para entender esse trabalho e esse mercado. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui, é ótimo estar conversando com mulheres sobre esse assunto. Preciso dizer que não é todo dia que eu consigo falar só com mulheres, então eu tô muito feliz, porque às vezes eu tô numa mesa só de homens e esse assunto, ele querendo ou não, no Brasil e no mundo, ele começou com as mulheres e eu acho que a gente tem que puxar esse assunto aqui, nós como mulheres, e principalmente num lugar que não só fala disso, porque esse assunto ele chega mais longe quando a gente fala com pessoas que ainda não conhecem ou ainda não entendem o total potencial da cannabis. Nossa, já começou dizendo tudo e eu acho riquíssimo porque a gente veio para desmistificar. Vamos entender? A melhor coisa que a gente faz é poder entender. Mas antes de começar a entender, a tríade também está aqui, a começar por mim, Marina Machado, eu que sou especialista em comunicação, felicidade no ambiente de trabalho, psicologia positiva, filhos e ao término desse programa de cannabis também, cannabis medicinal. E vou chamar aqui para essa conversa a Luciana Chiesa, que é expert neste momento em gestão estratégica e inteligência de mercado. Oi, Lu. Muito bom. Neste momento, adorei, porque a vida é assim, né? É isso. É uma constante mudança. Obrigada, Maria, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui. Eu acho que a gente tem um papel como plataforma aqui na Fuck My Brain de trazer temas que não são comuns. E temas que trazem grandes provocações, alguns momentos controvérsias. Então é muito legal ter uma pessoa com tanta bagagem, com tanto fundamento, com informações concretas de mercado para conseguir amplificar essa mensagem e desmistificar muitas coisas do mercado da cannabis medicinal. Então é um prazer recebê-la. Preparem-se porque Natália Mestre vai falar agora, ela que é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Nath. Oi, minhas amigas queridas. Oi para todos que nos ouvem, nos assistem. E oi, Maria, seja muito bem-vinda. Poxa, é um assunto que a gente tem muita curiosidade, a gente sabe que é um assunto que chega com, como a Lu diz, né, preconceitos, entendimentos errados, muitos achismos. Então, como meta de Fuck My Brain, vamos falar com um profissional sobre isso, né, e trazer a dimensão exata ao assunto. Então, bora pro papo. Não, porque você talvez ainda não tenha se inscrito no nosso canal. Vamos começar colocando aqui, ó, dedinho, inscreva-se, clica no botão, coloca o sininho para funcionar também, nos ajude para o algoritmo fazer com que a gente chegue a mais pessoas. E vou passar todos os canais para que você não perca nenhum. YouTube, @canal FMyBrain, Spotify, @FMyBrain, no Instagram, atenção, FMy.brain. Nós estamos no Deezer, estamos no Amazon Music, nós estamos no Google Podcasts, estamos em todos os lugares. Você pode nos ouvir, nos assistir, se divertir e se instruir conosco. Pergunta número 1, Maria Riscala. Eu quero começar já com o pé na porta, que todo mundo quer saber isso, sem dúvida e tal. O uso medicinal de cannabis é igual fumar um baseado? Não. Por quê?
Porque, na verdade, você pode fumar um baseado e estar fazendo um uso medicinal. Vou dar um exemplo. Tem um vídeo muito famoso de um senhor com Parkinson, que ele não para de tremer, e ele inala uma fumaça de maconha, e automaticamente todo o corpo dele para de tremer. Por quê? Porque o uso inalado é o que chega mais rápido na sua corrente sanguínea. Então, há casos onde fumar é terapêutico. Qualquer médico que estiver me ouvindo, não me mata, espere minha próxima fala. Num geral... Olha um monte de gente encaminhando pro pai agora, falando, pai, já sei Inalaram, né? O ideal é vaporizar. Se você precisa desse efeito rápido, você tá com dor crônica, você tem alguma condição médica que o médico fala, não, você precisa da maconha inalada. Bom, eu não sou médica, então primeiro faço o que o seu médico mandar, não o que eu mandar. E segundo, existem esses casos. É o caso de uma pessoa de 19, 20 anos que está começando a faculdade e está misturando isso com tabaco e fazendo 1000 outras coisas. Não é o caso. Por isso que a gente fala, nunca dá para dizer sim ou não. Mas esse caso é até bem tranquilo a gente falar que realmente fumar não faz bem pro seu corpo nada. Pode pôr orégano, sálvia, alecrim, o que você quiser. Enrolou ali, né, o papelzinho que faz mal. Brincadeiras à parte, mas o papelzinho também faz mal, o tabaquinho também faz mal. E, claro, né, num país como o Brasil, infelizmente, a maconha que tá ali dentro normalmente não é de boa qualidade e ela por si só também pode fazer mal. Então, casos e casos. Há casos onde fumar maconha pode ser medicinal, mas, como regra geral, fumar não é legal para a saúde, então não é considerado fumar um baseado um uso... Nem vou falar de medicinal, não é nem terapêutico às vezes, sabe? Não faz nem bem pro seu dia a dia criar esse hábito de fumar, apesar de ter pessoas que funcionam maravilhosamente depois de terem feito o consumo de maconha em qualquer forma. Perfeito. Então, assim, dando um arremate na resposta da Maria, 99% das vezes não é o resultado que você está buscando. A cannabis medicinal é usada de outra forma, que a gente vai entender ao longo deste programa, Luciana Chiesa. Exatamente. Bom, eu... obviamente, venho estudando um pouco mais do mercado, né, de cannabis medicinal, por curiosidade, por influência do meu namorado, que conhece muito isso também, da cannabis medicinal, mas eu preciso dizer que eu não sou uma pessoa que sou pró-maconha, nunca fui do time que gostava, nem quando eu experimentei, ainda tenho muita resistência sobre os efeitos, porque eu ainda não consegui ter todos os papéis ou todas as provas científicas que isso realmente traz um efeito para o meu corpo, né, no meu caso, claro. Eu acho que eu ainda tô nessa fatia do mercado que tem, a dúvida. Mas ao mesmo tempo eu super acredito que existe aqui um mercado muito importante. Inclusive minha mãe, por exemplo, tem uma dor crônica e eu, estudando, sei que é algo que pode realmente ajudar muito essas dores crônicas dela. Mas aí eu queria falar já sobre preconceito, né? A minha fala, ela vem com um viés de preconceito, porque eu acho que falta letramento, né, sobre isso. Qual que é a diferença do cannabis medicinal? Porque ainda as pessoas, quando falam sobre cannabis medicinal, o ambiente, para mim, ele é muito confundido com um ambiente em que pessoas usam a cannabis recreacional. Então, um pouco da minha primeira provocação aqui para você é: como é para você, uma mulher empreendedora, num mercado em desenvolvimento, mas um mercado ainda que não é um mercado regulamentado, fazer isso de um negócio para sua vida? Desafiador. Olha, não foi fácil. Tomar essa decisão não foi fácil. Aliás, altamente criticada. Eu tenho uma irmã que tem uma deficiência intelectual. E a minha família é uma família até que de boas, assim. Sempre topou tudo que era novidade. É homeopatia, aromaterapia, não importa. Pode ser que seja bom e não faz mal. Vamos tentar. Então eu tive essa cabeça na minha vida. Nunca ninguém me enfiou um Rivotril e é isso, fica aqui quietinha porque você é uma criança hiperativa e você tá causando no colégio. E eu era esta criança. Então imagina quando a minha irmã nasceu, a minha família inteira deu um bug, porque aí não tem o que você fazer, é uma deficiência, aí minha irmã tá dentro do espectro autista, são coisas que não tem uma solução rápida. Vem cá, tomar um negocinho aqui que fechou. Então eu tinha muito essa cabeça, eu fui pra Espanha, eu já tinha fumado, eu já fazia parte do mercado recreativo. E eu sempre conto essa história porque eu acho que a gente quebra esse conceito que a gente cria quando a gente vive algo
que nos faz repensar aquilo que a gente tinha muita certeza que era verdade. Que era aquilo e só aquilo. E pra mim foi entrar numa farmácia em Barcelona e tinha um negocinho de boca, um lip balm, com a folha de maconha. Maconha, pra mim, em 2015, prensado, tá? Não achava nem que tinha cheiro bom. Eu olhei e falei assim, gente, quem vai pôr esse cheiro e esse gosto num lip balm? Veja, eu tava pensando naquele lip balm da Nivea de moranguinho. Tipo, o que que tem maconha? Só que tava escrito assim, hemp. Aí eu fui lá e fiz o quê? Google, hemp. Acabou. Sou muito curiosa. Pra quem acredita em signo, sou aquariana. Não sei se isso faz alguma diferença pra alguém. Então, Super faz. então, eu sou do time que falou não, eu olho pra sua cara e falo, sim. Então eu fui pesquisar. E aí acabou comigo. Porque eu falei, putz, grila, eu não sei nada. Nada, eu não tenho ideia do que tá escrito nesse Wikipédia. Então eu acho que assim, por que foi tão desafiador? Porque eu acho que tem algo a se quebrar dentro da gente. Ninguém não viu alguém de 14 anos na época do colégio que fumou muito e não passou no ano. Ninguém não sabe de uma história de alguém que usava maconha e outras drogas, isso não deu muito ruim. Cada um com o seu background, aí, com o seu histórico do porquê que tem esse conceito de que a maconha faz mal. Mas, no geral, é porque ela tá associada a outras coisas. Porque como tudo nessa vida tá proibido, a gente quer fazer, né? Que eu acabei de falar, você me fala não, eu quero fazer sim. Maconha não tá muito diferente, é um monte de gente que vê um monte de gente fumando, fala, ué, deu nada. Aquele meu tio é bem sucedido, aquela outra pessoa não sei o que, o Snoop Dogg fuma, ou não sei o que. Então foi muito desafiador por isso, e é um constante quebra de paradigmas também. Porque eu não sou mãe. O mercado da cannabis medicinal começou com as mães. Então, não sei o que é ter uma filha que convulsiona 100 vezes ao dia. Se eu paro e penso, eu falo, bom, chutaria a cara de quem me falasse não. Sendo bem sincera, imagina. Então, não sei o que essas mães passaram. Então, tem essa primeira quebra, que mesmo eu sendo mulher, eu não tenho essa... Não sei o que é essa. Mas você já tem a noção do que a gente é capaz, né, Nath? Você com certeza tem a noção. Era onde eu ia chegar. Eu queria entender um pouco exatamente isso, sabe, Maria? Eu sei que o mercado realmente da cannabis medicinal tem uma questão muito ligada com as mães realmente indo buscar uma alternativa, né, para condições muito complexas dos seus filhos, que obviamente você não conseguia sanar com a medicina tradicional, né? E eu queria que a gente falasse um pouco disso, de como foi esse começo e desse um salto pra gente colocar em números esse tamanho desse mercado, Brasil, mundo, assim, do que a gente tá falando quando fala em cannabis medicinal. Se você quiser ajuda, eu tenho tudo aqui, ó. Olha, meu sócio é o chefe de inteligência, então vamos ver se eu deixo ele orgulhoso e lembro tudo de cabeça. Eu vim treinando alguns números, vou confessar. Vamos lá, primeira coisa. Quando eu falo de cannabis medicinal no Brasil e no mundo, eu tô falando de mercados regulamentados. Por que é importante falar isso? Porque tem mães que ainda vão comprar na biqueira uma maconha e vão fazer um óleo em casa, porque é o que elas têm acesso a. E aí aqui é Brasil, mas é mundo, tá, gente? O mercado ilegal tá na esquina da casa de todo mundo e a farmácia que vende o olhinho de R$1.000 não tá. Então, tudo que eu for falar de número agora, tô falando do olhinho que tá dentro da farmácia, ou passa pela Anvisa, ou teve uma decisão de algum juiz que falou, tá ok isso. Brasil, esse ano, 2023, 700 milhões de reais. Não é um mercado grande, sendo bem sincera, tá? É um mercado em ascensão. Só que qual que é a belezinha desse número? Todo ano ele dobra. Não sei de que mercado cada um de vocês vem aqui, mas eu vinha de analisar número de fralda e a gente não vê gráficos crescendo. Sim, Cai, né? inclusive. Cai, graças a Deus. Cresce. Isso, ainda bem que a gente passa aumento de preço, né? Pra fingir que o gráfico continua subindo ou que ele tá estável, porque na verdade as pessoas estão tendo menos filho, compram menos fralda e tá caindo. Então é uma maravilha trabalhar nesse mercado pra quem gosta de análise. Tudo cresce, tudo dobra, todo ano dobra. Estamos falando 430 mil pacientes. Quase 500 mil de pessoas. Começa a ser relevante. Por quê? Não tem tanta gente doente assim, a não ser que seja ansiedade, distúrbio do sono. Graças a Deus, a gente não é um país que tem 500 mil de epiléticos. Sim. Então, já temos uma população aí de pacientes grande. Já vimos aí que não são apenas condições especiais. Não é só quem tá convulsionando 100 vezes por dia. Essas coisas. Só que aí, quando a gente fala do potencial, é como a gente vê
que a gente está distante do hoje do que dá para ser. Por quê? Esse mercado pode atender 6,9 milhões de pacientes ao mesmo tempo. Então, eu tenho ansiedade, amanhã para mim não faz mais sentido. Mas a mãe dela que tem dor crônica, talvez ela vai passar o resto da vida tomando não só cannabis medicinal se ela começar o tratamento, outros remédios também. Porque isso tem muito a ver com a condição da pessoa, a condição médica. Então, 6,9. E esse mercado de 6,9 milhões poderia estar girando 9,5 bilhões. Aí sim é um mercado grande. Porque hoje, pra vocês terem uma noção, o mercado de limpeza no Brasil gira 20 milhões. Então, falar que cannabis pode girar metade do mercado de limpeza. Nossa senhora, surreal. O mercado de cannabis medicinal, só medicinal, reforçando, né? O mercado de cannabis medicinal, com dados realistas. Quando a gente fala, por exemplo, em cannabis medicinal, Maria, uma substância que tá num balme de dermatologia tá nesse mercado, certo? Tipo, um produto de pele agora que tem vários que estão usando, tá dentro desse mercado, então. Tá, desde que seja vendido em algum... A nossa classificação é se o ponto de venda é controlado ou não. Tá. Porque várias vezes o produto não tem nem quantidade suficiente para precisar ser controlado. Então, vou dar um exemplo. Uma marca famosa aí dos Estados Unidos é a Kush. Vende na Sephora, é vegana, é bem legal. E eles têm uma linha com hemp. Não tem um CBD ali, gente. Pode beber o rímel, sério. Na boa, não tem nada. Por quê? Porque é feito com... o óleo que é extraído a frio da semente. Tipo óleo de linhaça. Não tem nada ali. E serve pra quê, então? Só pra botar ali e achar diferente e legal. É super antioxidante. Ah, é? Eu ia falar isso. É maravilhoso pra quem tem ferida aberta de diabetes. Eu ia falar isso. Aí é que é o doido da... Aí, gente... Porque eu sempre uso... Eu uso bastante a palavra cannabis, mas às vezes eu intercalo com maconha. Por quê? É a mesma planta. Sim. A tal da sementinha podia estar vindo da plantinha que vai fazer coisa com THC e podia estar vindo da plantinha que vai fazer coisa com CBD e podia estar vindo de uma planta que vai ter CBD e THC. No fim, o ruim desse mercado é que ninguém sabe que passiflora é maracujina. Por quê? Porque passiflora ficou pro livro de biologia lá no itálico. O moço que escreve o livro e a caixinha do maracujina tem esse nome. Aí a gente pegou cannabis sativa, que era pra ser esse nome em itálico, e trouxe pro mercado comercial. Ferrou tudo, né? Porque não era pra ser assim, é pra ser tipo ópio. É a substância inicial, é a planta que dá origem à coisa. Aí a substância é o canabidiol, o tetrahidrocanabidiol, aí o canabinol. Aí sim a gente entra em substâncias. Mas sim, tudo dentro da farmácia tá nesses 9,5. E aí nada... Ai, camiseta de cânhamo, outro mercado. Ah, maconha fumada, outro mercado. Aí é mais bilhão em cima desses 9,5. Cada um desses se adiciona aí entre 5 a 15 bilhões. O que falta começa como conhecimento, né? Falta conhecimento. Para isso, a gente precisa de levantamento de dados, que vocês já fazem esse trabalho, já começam desbravando esse mercado nesse sentido. Sem o conhecimento, tem uma dificuldade enorme, que é a regulamentação. Exato. Sem regulamentação, eu não tenho como fazer isso chegar para as pessoas de forma segura e com um acesso mínimo, visto que o custo hoje é uma coisa impraticável para a maioria das famílias. Eu falei que eu estava com os dados aqui, porque fui lá na Kaya Mind pegar algumas informações. Você já apresentou o número de pacientes no Brasil. Eu queria trazer que, pela informação, né, que vocês trouxeram, a Kaya Mind mapeou mais de 80 empresas e 1.900 produtos relacionados a cannabis que estão ao alcance dos brasileiros, o que mostra a força da indústria nacional hoje, mesmo sem uma regulamentação abrangente. Eu queria entender com você, porque eu acho que ainda falta a gente falar exatamente dos efeitos da cannabis para várias doenças, mas o entrave hoje que a gente ainda tem, quer dizer, qual é o caminho hoje? Eu tenho uma doença, uma criança que, Deus perdoe, está convulsionando 100 vezes. Qual é o caminho que eu faço para conseguir ter esse medicamento? Tristemente, eu vou ter que te responder, depende. Tá. Quanto de dinheiro você tem para gastar por mês? Entendi. E aí a gente vai... que não tem dinheiro. Então, porque assim, aqui tem. Vai então, dar um jeito. Vai dar um jeito. Agora eu quero aquela pessoa, e que é a grande maioria das pessoas, né? Eu não tenho condições. O que eu faço? Tá. Infelizmente, seu caso pode demorar para ser atendido. Por quê? A gente vai ter duas vias principais. Primeira coisa, você vai passar no médico. Um médico que você possa pagar. Nenhum médico de plano de saúde vai te dar essa prescrição, porque ele sabe que ele pode cobrar 200, 300 reais essa consulta, e o plano não autoriza.
porque isso não tá no rol dos medicamentos autorizados pelo plano. Então já cai. Ah, mas eu pago o plano. Problema. SUS, alguns médicos estão começando, mas quem disse que você vai pegar o médico que sabe? Eu quero, já pontuar que a percepção que eu tenho é de que os médicos e a classe médica é contra. Não é verdade. Não é verdade. Na verdade, os médicos, eles são os mais, assim, ó. Gente, médico terraplanista, médico que Tem não de acredita. tudo. Aí esquece, tá? Eu não tô entrando em médico que não acredita em papel científico, como ela falou. Porque aí, bom, aí paciência, não sei pra que foi fazer Então, medicina. a classe médica claro. está indicando. A classe médica tá tentando entender. Por quê? Porque enquanto a gente não regulamenta, a gente não faz estudo clínico. Esse é um ponto. E essa classe só acredita em estudos que levam 5 anos pra saírem. Então não deu tempo. Na verdade, não deu tempo da gente provar nada pra ninguém. Mas já deu tempo. Porque há muito mais do que 5 anos, tem muita gente usando. E tá empírico. Porque aquela criança não parou de convulsionar porque a mãe quis. Não existe. Isso é... Não tô falando de ansiedade. Aqui Não é placebo, né? não tem como. E aí até te peço desculpa que eu te interrompi, mas Imagina. então a pessoa vai no médico, vai ter que ainda pagar a parte, essa história não vai ser via plano de saúde, o médico vai indicar um medicamento. O médico vai indicar 2 caminhos, tá? Possivelmente tem um terceiro. Eu vou passar pelos 3 pra todo mundo entender. Hoje você pode entrar na Droga Raia e comprar seu remédio. Tal qual se alguém te desse um Zolpidem pra dormir, uma Ritalina, qualquer coisa assim. Você tem lá sua prescrição controlada, você entra, quinhentão, então, levou teu produto, vai pra casa, começa a tomar. Esse é um caminho. Agora, se você não tem grana, ferrou, porque você vai ter que judicializar isso. Então, você vai ter que pegar o orçamento na Droga Raia, o seu pedido médico, seu extrato bancário. Você vai ter que entrar no Pequenas Causas. Sim, olha isso. Olha este caminho. E você vai ter que provar que você não tem como pagar aquilo. Por quê? Porque como o SUS não tem isso no rol dele ainda, ele é obrigado por tratamento especial a custear isso. Quer dizer que o primeiro juiz vai te dar esse veredito? Não. Tem várias coisas que sobram até a terceira instância até o juiz dar. Esse caminho pode levar 1 mês ou 2 anos. Segunda possibilidade, esse médico vai te dar um produto de associação. Ele vai falar, cara, é muito urgente, não dá tempo da gente esperar. Eu vou te dar a opção mais barata, que é uma opção de 200 a 300 reais, que uma associação, normalmente criada por uma mãe, foi lá, colocou maconha no chão, virou pro juiz e falou, seu juiz, tô fazendo uma desobediência civil pacífica. É o seguinte, meu filho, o filho dela, precisam. Tá aqui as provas, tá aqui os médicos, tá aqui. Eu tô plantando maconha e fornecendo pra todo mundo. Me ajuda. Ou seja, essa mãe se coloca num risco absurdo, porque se amanhã a polícia bater lá, o juiz não deu ok ainda, ela vai pra delegacia, presa provavelmente. Nem vou entrar no mérito de se ela tá dentro da favela ou não, porque aí vai saber se a gente vai, né, se ela não vai passar a noite lá sem ninguém nem ouvir, enfim, se ela for uma mulher... tratada. Se ela for uma mulher negra, bom, aí a gente começa a entrar vai piorando a situação, tá? Sendo bem sincera, vai se tornando ainda mais grave. Mas a associação vai fornecer. E tem associação que, inclusive, se você provar que você não pode pagar, eles vão pagar por você. Porque tem gente, por exemplo... Ui. Não, é incrível. Eu e meu sócio contribuímos mensalmente, por exemplo. Eu não uso CBD. A minha irmã compra da farmácia. Mas tem que ajudar, né? Você sabe da situação, você faz alguma coisa. E a terceira opção, que hoje é a maior via. Não me importar. Não pode produzir aqui? Tem que ficar pedindo pro juiz? Amo mandar dinheiro pros Estados Unidos. Chega em 20 dias. Normalmente é isso que o juiz autoriza. E chega mais barato. Como é que chega como preço? Tem de tudo, mas hoje é uma via que tem preço por miligrama mais barato. É mais barato que a farmácia, mais Mesmo barato que a falando em associação. dólar, é mais barato. Porque aqui você ainda Sim, tem um sim, imposto, sim, os impostos. e o lucro da própria Sim, farmácia em claro. cima do valor, Eu né, vou do dar que um a importação. exemplo que aconteceu hoje. Entrou um produto novo da Índia no Brasil. Primeira vez que pisa um produto indiano de CBD no Brasil. Fomos ver o site na Índia. Aí a gente olha, alguém sabe o que é MRS? Acho que é a sigla das rúpias, né? Ah, eu falei, acho que é rúpia, já fui pra Índia, joga aí. Ela, pô, mas tá tipo, acho que 350 rúpias. Você lembra qual que é a proporção? Eu falei, não, mas tipo, isso é muito barato, até onde eu me lembro. Porque na Índia, com $10, eu fazia muita rúpia. Ela, meu, tô achando que é tipo $10. Eu falei, $10? O óleo custa R$50?
Chegou aqui a 700. Nossa senhora, que absurdo. Ou seja, se você vai lá pra Índia e compra o óleo, você vai pagar R$50. Agora eu não sei se é 50, 100, mas é tipo assim... muito menos. Muito diferente. É. Por quê? Porque eles também têm que importar. Aqui, taxa de importação é super cara, apesar de essa galera não pagar imposto sobre importação, porque é remessa expressa via Anvisa, então é diferente, paga em cima da invoice, não em cima de uma nota fiscal normal de produtos, que nem a gente normalmente faz. Então, você tá ouvindo, né? Invoice, não nota fiscal, é remessa expressa. Cara, fazer essa logística não é simples. As empresas, muitas estão ganhando muito dinheiro em cima do consumidor, mas a maioria tá ganhando dinheiro porque vai tomar uma paulada amanhã, vai ter que gastar dinheiro, aí vai voltar a ganhar dinheiro, aí vai acontecer alguma coisa. A Anvisa já deixou um avião inteiro parado 20 dias no aeroporto de Guarulhos e não deixava desembarcar os óleos e teve que ter protesto em Brasília. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu sei porque eu fui. Mas tem que ter algum tipo de interesse por trás disso, porque... Bom, vai, Lu, eu já tô triste aqui. Eu não tô, eu acho que a gente já evoluiu muito versus, né, antes. Eu sou do time copo meio cheio, né? Eu acho que a gente tá no caminho, obviamente, como qualquer regulamentação de um mercado que vem, acho que é um mercado muito, né, regulamentações de mercado são difíceis, né? Para você lançar um novo produto numa categoria, também vir de indústria de bens de consumo, são muitos anos de testes, muitos anos, e a gente tá falando de uma regulamentação de um mercado que é considerado uma droga, né? Então, acho que tem todo um viés ali extremamente complexo, que não é só simplesmente lançar um produto novo, um mercado, vamos adentrar a um novo mercado. Tem todo um histórico, né, muito grande que faz com que a gente também incomode as indústrias tradicionais, né? Onde tem acho que elas, hoje, né, elas também estão ali se policiando, mas ao mesmo tempo, o que eu queria te perguntar um pouquinho é sobre os países já regulamentados. Então, uma vez que você tem estudos aqui no Brasil, a gente está falando de números pequenos, mas essas comparações com os países já regulamentados, que já tem ali um estudo, né, de casos clínicos, isso já ajuda na construção, por exemplo, de uma argumentação para um juiz. Olha, não tem um caso clínico no Brasil, ou para a própria classe médica, não existem casos clínicos no Brasil, porém, nos países regulamentados já existem esses casos clínicos. Então, com certeza, acho que isso ajuda, né, nas defesas dos médicos que acreditam que isso é o futuro, que isso possa ajudar, né? Com certeza. A gente tem um problema hoje que a Anvisa é uma das agências regulatórias sanitárias com a barra mais alta. Ela é comparada muitas vezes à agência alemã. Inclusive o FDA, que todo mundo aqui no Brasil ama bater palma, mundialmente é considerado uma agência fraquíssima. Então a gente já começa com o quê? Quem disse que a Anvisa aceita o estudo clínico? Aí mata, entendeu? E eu entendo a Anvisa, que bom que temos uma agência alta. Só Pelo que... menos isso no Brasil. Isso. Não, gente, a gente faz reunião com a Anvisa quase todo mês. Outro dia a Anvisa fala pra gente, isso saiu em jornal, então não tô falando nada que eu não poderia estar falando. A Anvisa tá sem analista de programador, que a indústria tá roubando os programadores da Anvisa. Tá tão difícil programador, e programador do Brasil é tão barato para empresas estrangeiras, que a empresa estrangeira descobre que o cara trabalha na Anvisa, oferece 4 vezes o salário dele em dólar limpo, nem pagando imposto, porque hoje a gente já tem um monte de banco digital que você recebe em dólar, chuchu beleza. É um absurdo, na minha opinião, porque eu, como dona de empresa, se eu quiser transformar todo mundo em CLT, olha contra o que eu tô competindo. Sim, e eu tenho programador dentro de casa. Eu não consigo competir com um salário em dólar limpo. Acabou pra mim a brincadeira. Sim, perdi programador. Então é injusto isso. E são as indústrias, vou te falar uma coisa surpreendente que eu conto e muita gente não acredita. São as indústrias farmacêuticas que todo mundo acha que estão fazendo lobby contra, que estão fazendo essa história avançar no Brasil. A Eurofarma acabou de fechar parceria, matéria do valor econômico do dia que nós estamos gravando esse episódio. Que a Eurofarma acabou de fechar parceria com a Verde Med, que é uma canadense que tá no Brasil, tá no Peru, tá no Chile e vai colocar produto de canabidiol nas farmácias via Eurofarma. Prate Dona Dulce, Biolab, Ipera, Axê, Hiperma, todas elas.
Mas, Maria, queria que a gente entrasse agora nos efeitos, né? Primeiro, acho que vale uma explicação sua de que você pegar um produto que tem um canabidiol, você não tem o efeito recreativo da maconha. Eu acho que a gente precisa ter essa explicação. Então, primeiro, queria um pouco dessa sua explicação para deixar claro aqui para todo mundo, né? Porque precisa. E de quais áreas, quais doenças nós estamos falando que se beneficiam hoje por esse uso? Beijinho pra você. Era isso, eu tava doida por essa. Vamos lá. Olha, eu não sou médica. Primeira coisa, eu sempre tenho que fazer esse disclaimer. Eu tô quase indo fazer uma pós em farmácia pra não precisar mais falar isso, porque eu não sou da área da saúde. Sou bem formada em relações internacionais, queria ser diplomata. Vou fazer meu melhor aqui, profissionais da saúde não me matem. É o seguinte, a gente tem dentro do nosso corpo um sistema chamado sistema endocannabinoide. Ele tem esse nome porque nós, seres humanos, produzimos uma molécula chamada, que são os endocannabinoides, que nós produzimos para autorregular o nosso corpo. O que é essa autorregulação? É um processo na medicina chamado de homeostase, que é a mesma coisa que te dá febre quando você tá com uma inflamação. Seu corpo falando, oiê, tudo bem? Não tô legal. Deixa eu te mandar aqui um sinal gritante pra ver se você faz alguma coisa, porque você não tá pegando aqui esse negócio que tá rolando aqui dentro. Então, o seu corpo... o melhor... Foi assim que meu tio médico me explicou, um dia que eu virei e falei assim, ô tio, o que é homeostase? Ele, tá, calma, deixa eu pensar como que eu te explico isso. Porque o seu corpo é muito inteligente. Ele, a todos os momentos, se tá faltando num lugar, ele tenta suprir por outro. Por que isso tem a ver com cannabis? Porque endocannabinoide, os canabinoides que fazem parte da cannabis, e canabinoides são CBD, THC, CBN, CBDA, CBG, THCV, são mais de 200. E a gente só fala de dois, o CBD e o THC. Sim. Então vamos falar desses dois, porque são os dois que todo mundo conhece, e eu sou super a favor da gente fazer a informação chegar. Depois a gente aprimora ela e aprofunda. O CBD, ele vai atuar no meinho do seu corpo, num lugar que a gente tem os receptores chamados de CB1. E o THC, ele vai atuar na ponta dos seus corpos, onde a gente tem os receptores chamados de CB2. Então, a Lu comentou que a mãe dela tem uma dor crônica. Não adianta dar CBD para a mãe dela só. A mãe dela precisa de um pouco de THC. Por quê? Porque é onde estão as pontas de dor. É o nosso corpo, ele se comunica, né? O cérebro manda para os receptores que estão nas pontas do corpo. É onde você sente dor. Você não sente dor, né, no seu sistema nervoso central. Sim. Você sente dor em alguma parte do seu corpo. Então, o CBD não te deixa chapado. Nada. O CBD te dá sono. O CBD talvez te dê um pouquinho de... Nem fome ele dá, pra você ter uma noção. Ele diminui a ansiedade. Mas não existe dose tóxica de CBD. Então você vai começar a vomitar antes de você ter qualquer reação do seu corpo. Isso não é a mesma coisa que o álcool. Existe dose tóxica de álcool, claro, que o seu corpo não põe pra fora. Então a gente já começa, se a gente for comparar CBD com uma droga legalizada, o CBD é 1000 vezes mais seguro do que o álcool. Porque você vai vomitar antes de passar mal. E você, na verdade, vai dormir que nem um cavalo. Essa é a grande verdade. É isso que vai acontecer. O THC é um pouco diferente. Por quê? O THC é psicoativo. Não que o CBD não seja, tá? Ele tem um mini grau, só que é grau da ansiedade. Não é psicoativo de te fazer... Vou dar um exemplo. Não é recomendado, se você fuma maconha, você ir operar máquinas pesadas. Por quê? Você pode matar o coleguinha com a sua máquina. Então você não faz nada, nem bebe, nem toma antidepressivo. Então por que você fumaria THC, que mexe com a sua percepção de tempo e espaço? Porque é isso que o THC faz. Para quem já teve a opção de fumar um baseado e não passar mal, por quê? Por que as pessoas têm crise de pânico? Porque elas não são receptivas ao THC. Do mesmo jeito que eu, por exemplo, não sou uma pessoa que me dou hiper bem com álcool. E se eu não controlo, eu não fico legal. Nem no dia, nem no dia seguinte. Tem gente que é a mesma coisa com tabaco. Até fumaria. Mas cai a pressão, é uma porcaria o que o tabaco faz com o corpo daquela pessoa. Então ela não fuma. Não quer dizer que outras pessoas sejam iguais. Então, para deixar bem claro, CBD não é
não é tóxico, não existe dose tóxica, não existe você ter overdose. Nossa, tava querendo essa palavra há muito tempo, eu não tava lembrando dela. Overdose. THC também não existe overdose. Só que, por ser psicoativo, você pode ter uma crise de pânico antes. Então, não vamos considerar que ele, tal qual o CBD, não afeta em nada. Doenças que são beneficiadas pela cannabis no geral. Por que cannabis no geral? Porque pra gente saber se é o THC ou o CBD que ajuda uma doença ou outra, a gente teria que ter a molécula isolada, fazer estudo de grupo, gente tomando CBD, gente tomando placebo. Então é super complicado, imagina, a gente não consegue nem fazer o estudo normal. Imagina esse estudo super aprofundado, molécula a molécula, condição a condição. E lembrando, né, idade a idade, mulher sofre de ansiedade de um jeito, homem de outro. Primeiro grande grupo, tá? O que a gente considera que são doenças transversais no Brasil. Por que transversais? Se você soma o número de pessoas acometidas por essas doenças, passa o número de brasileiros. Uau. Por quê? Porque ninguém sofre só de dor crônica. Dor crônica, estresse e distúrbios do sono passam de 200 milhões de brasileiros. Por quê? Você não tá com dor, você não tá dormindo. Você tá morrendo de estresse, você desenvolve uma dor psicossomática. Você não tá dormindo, você começa a virar uma pessoa estressada. Então, na verdade, a chance de você ter uma super insônia e não ser um ser humano estressado é muito pequena. Você tem que ser muito iluminado. Então, você já agrupa 2 CIDs. Total. Já pega lá, já põe 2 CIDs na sua conta. Pessoas com dores crônicas, eu tô apontando pra você porque você falou da sua mãe. Aí, cara, na boa, eu não sei o que é viver com dor. Porque as poucas vezes que eu tive dor, eu queria bater em alguém. É isso. Mesmo. Não por mal, mas deve ser insuportável você viver com aquela dor crônica. Então, entrou nesses 3 grupos. Então, fibromialgia tá dentro de dor crônica, por exemplo. Você tem uma série de doenças que estão aí dentro. Então, essas 3 são as maiores. Doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer, tá super provado que a cannabis é boa. Eu vou citar meu colega Siddhartha Ribeiro, apenas um neurocientista com vários livros publicados, tá? Então, vou fazer meu melhor pra... Tem um gráfico, gente, que mostra que o nosso corpo, a partir dos 30 anos, para de fazer a mesma quantidade de conexões no cérebro que ele fazia antes. Você vai ficando mais devagar. Por isso todo mundo fala, faz palavra cruzada. Não é porque é super legal fazer palavra cruzada, eu imagino. Para algumas pessoas até é, mas é porque você precisa treinar esse cérebro. Você precisa ir tentando, senão ele vai caindo mais rápido. O que a cannabis faz? Ela joga o gráfico para cima. Como? Nada faz isso. Nada joga o gráfico de uma pessoa de Alzheimer para cima. Mas então, uma pessoa com, sei lá, seus 40 anos, quando parece que tudo do nosso corpo começa a bater sino, né, começa a ter uma mudança, poderia ter indicação no futuro próximo. Vamos pensar daqui 100 anos, quando todas as pesquisas já tiverem sido feitas, com THCs, com isso e aquilo. No futuro próximo 100 anos foi Eu tô maravilhoso. triste, eu morri já. Não, a Marina não, porque ela vai Eu vou a viver 150. Tô só com 44. Gente, vai faltar 100 anos, 6 anos pra eu morrer. Que triste isso. Mas, pra dizer que, então assim, poderia até ter um uso... Uma ideia de longevidade. De longevidade, de qualidade de vida, com uso como se fosse, sei lá, uma melatonina, como se fosse como é que fala? De homeopatia, Ai, gente, aqui é uma vitamina, um floral, que fosse. Homeopatia mesmo. Poderia ter esse fundo, pensando na memória, pensando numa atividade. Nunca como um floral. Porque você precisa do THC para fazer essa curvinha. Então ele vai te afetar um pouquinho. Se você tá com muita dor, você nem vai sentir o THC. Eu vou usar pessoas conhecidas, tá? A minha avó tem Parkinson e usa óleo de CBD com THC numa proporção 1:1. Ou seja, a mesma quantidade de CBD tem de THC. Ela outro dia quebrou o cotovelo, colocou placa, tá? Minha avó tem 87 anos. E aí ela chega pro médico do hospital. O que eu vou tomar? Ele, Tramal. Ela, não. Ih, não. Aí eu, como assim, vó? Não. Não. Falei, como não? Meu óleo de maconha é top. Vó, calma. Moço, juro, não é óleo de maconha, calma, não é bem assim. A minha avó... Aí explica pro médico, né? Porque o médico quase começou a dar risada ali. No fim, ela não quer tomar Tramal. Porque Tramal deixa ela grogue. E óleo de cannabis não. Por quê? Porque o THC que tem lá é pra corrigir um problema que ela tá tendo. Então não tem o mesmo efeito que eu, que tô com o meu corpo perfeito e ponho o THC dentro dele. Ela não tem o efeito chapar. Porque não tá
Não dá tempo. Porque tá faltando o THC pra ela. Não é que tá faltando THC, o THC vai lá e corrige a dor da minha avó. No caso dela, que é Parkinson, o THC... E está funcionando, quer dizer, é o suficiente para reduzir a dor dela. Minha avó tinha Parkinson também, pena que não conseguiu usar. Olha, eu só comecei nesse mercado porque eu vi casos muito reais. E é muito assustador quando você vê. Sério mesmo, assim. Eu tive a sorte de começar a falar disso em 2015. Eu era uma menina, assim. Hoje em dia eu entendo que, nossa senhora, eu falei coisas que eu não sei. Eu briguei muito. Porque, o primeiro neurologista que eu fui, neurologista top de São Paulo, me chamou de maconheira na frente dos meus pais e queria me colocar pra fora da sala. Nossa. Primeira vez que eu tentei dar CBD pra minha irmã foi assim. Então, eu não sou mãe, só sou irmã. E eu já não fiquei tranquila. Tenho a menor ideia. Por isso que eu falo que eu acho que eu ia chutar na cara alguém. Porque eu já fiquei com muita raiva pela minha irmã. E eu sou só, 10 anos mais velha que ela. Então eu entendo que eu tenho uma coisa protetiva. Mas imagina se eu tivesse parido uma criança. Como é que tá a sua irmã com o uso? Eu ia perguntar isso. Maravilhosa. Minha irmã não toma mais Ritalina. Só isso que eu tenho pra te dizer. Corrigiu? Não, gente. Ela é não verbal. Tem 1 milhão de problemas. Nossa, não é que ela é não verbal. Não é que minha irmã vai sair amanhã falando e passando no colégio. Mas ela já se comunica do jeito dela. Então, quando eu falo que ela é não verbal, não é que nem crianças autistas que realmente não falam nada. Minha irmã tem 21 anos. Minha irmã tá ótima. Mas é a cannabis, é a musicoterapia, é a terapia com cavalo que ela faz. Aí vai juntando tudo isso. Uma família que aceita, que proporciona espaço. É tanta coisa que você tem que fazer, né? Assim, Parkinson, mesma coisa. Não sei se minha avó não fosse fazer musculação desde os 40 anos, quando teria vindo esse Parkinson. Que a bichinha era fit. Foi ótimo pra ela. Todo médico fala, provavelmente ela começaria a ter tido esses sintomas lá atrás. Mas como ela foi, se exercitou, fazia as coisas dela de pintura, colagem, ela chegou. Então, quando a gente fala de saúde, você falou uma palavra que no mercado americano tem sido muito falada relacionada a cannabis. Longevidade. Cannabis medicinal faz parte de um plano maior de bem-estar. Ela sozinha não resolve nada, mas sem ela também, a gente não tá ajudando o nosso corpo com o sistema que ele tem. Isso, pra mim, é a maior prova para os médicos e motivo pelo qual os médicos não podem ser totalmente contrários, a não ser que eles sejam anti-ciência. Porque esse sistema tá provado que existe. Tem desenho dele. Agora, em cima disso, né? Os efeitos colaterais. Eu acho que o que eu vejo hoje é que ele é muito individual. Quando você fala ainda do uso do óleo, né? Para cada um, você tem um efeito colateral diferente, que é muito diferente de um uso de de um remédio prescrito, que teoricamente você vai resolver aquele seu problema. Mas vai dar um enjoozinho, mas a gente sabe, né, as condições. Você acha que isso também é um entrave para amplificar mais rapidamente o mercado, por ser algo tão único, é tão individual, cada um recebe de um jeito, você não tem uma identificação clara, porque, de novo, né, nosso programa chama Fuck My Brain. Então, tudo que está, né, atrelado ao cérebro, eu falo que é o único órgão que tem três tipos de especialidades. Você tem psicólogo, psiquiatra, neurologista para estudar aquilo, né? Então, tudo que é atrelado ao cérebro, a gente sabe que é muito mais complexo, porque está muito ligado ao indivíduo, né? Está muito ligado a cada um recebe diferente. É quando você vai estudar um pouco sobre a planta, cada planta também são plantas diferentes. Cada planta, você não sabe exatamente com que você produz e vai plantar, ela vai sair igual. Então, você planta uma semente, essa semente tem uma origem lá, essa origem, teoricamente, ela tem que dar tanta concentração. Porém, ela não é igual, porque a gente está falando de uma agricultura. Sim. A gente está falando da natureza. Então, o processo de agricultura, ele é um processo totalmente diferente. Você não sabe se toda sementinha que você vai plantar ali de uma macieira, cada macieira nasce de um jeito diferente. Mas compra um suco e leia o rótulo, tá escrito como é feito de frutas, a cor pode mudar, a densidade pode mudar, tá escrito. Pois né? Mas o suco não afeta o seu estímulo mental, né? Não, o que eu tô falando é isso, que você não controla, exatamente. Assim no suco, que é a coisa que mais se faz, né, fruta no país, você tem essas diferenças, você imagina num plantio como esse. Então eu acho que isso você acha que existe essa busca até por vou viajar aqui, tá, gente? Tipo, aqui é o espaço. Quase uma enciclopédia
para falar, olha só, existem 200 tipos de planta no mundo. Essas plantas são... Essa daqui carrega mais CBD, essa aqui carrega mais THC. Sendo que nessa, a média dessa que tem X%. Então, esses dados, né, da própria planta, e aqui a gente tá falando da flor, né, que é feminina, que eu acho que isso é super importante, né? A planta boa do cannabis é a fêmea, isso eu aprendi. E acho isso maravilhoso, né? De novo aqui, mulheres. Acho que é só a vida. A planta. Só a vida dizendo óbvio, aquela mais. Espero deixar meu namorado orgulhoso com as informações do mercado de trabalho dele. Exatamente. E isso eu acho incrível, porque realmente quem é que faz tudo isso é a planta fêmea. Né? E isso mais uma vez, mulheres aqui, né, desbravando tudo isso, mas eu acho isso algo que, por exemplo, poderia ajudar muito no letramento de um mercado tão desconhecido. Eu, por exemplo, né, volto à minha sensação, se eu conseguisse estudar mais, olha, mas qual que é essa planta, né? Tem um nome, vários nomes, tem uma lá que eu sei que chama White Widow, cara, tem uma maior concentração de THC, tem mais, mas tá bom. Eu não sei exatamente, né, esse óleo, eu entendi que eu preciso de mais CBD, por exemplo, no meu caso, para ansiedade e tal, mas será que essa é a White Widow é melhor para mim? Né? A gente não tem esse acesso à informação, então existe alguma evolução nesse tipo de letramento popular, vamos dizer assim? Olha, exatamente o que você falou já existe. Então, uma enciclopédia de strains, que a gente chama, ou genéticas de maconha, hoje já é possível de se acessar. Se ela tá certa, é aí onde entra o problema. Por quê? Planta uma White Widow em Washington, que é ali do ladinho do Canadá, úmido pra caramba, frio pacas, e planta uma White Widow aqui em Natal. Nordeste. Agora em São Paulo, porque tá 50 graus. São plantas diferentes. Mas vou voltar ali um pouquinho pro começo da tua pergunta, que eu achei maravilhosa e me fez pensar até. Você já tomou Eu me dei 10, a Marina não me deu, Pode mas se eu dar. me dei nesse Não, momento. Mas você sabe qual é o problema? Eu tô entretida aqui, eu tô absorta, mas é 10. Me dei 10. É um programa que a gente tá muito entretida, né? Porque a gente é tão... A gente não sabe metade das coisas, a gente fica assim, ó. Embasbacada. Achei inteligente. Não, mas foi mesmo. Foi mesmo. Por quê? Eu vou dar um exemplo real, tá? Talvez algumas pessoas aqui ou que estejam nos ouvindo já tenham tomado remédio pra dormir. E aí eu vou pegar o famosão remédio pra dormir, que talvez todo mundo já tomou alguma vez na vida, ou conhece alguém que toma. Leite? Não. Zolpidem. Eu vou pegar logo ele, que é bem polêmico e tá aí na boca do povo. Deixando as pessoas zumbis. Só que o Zolpidem funciona de um jeito pra mim, um jeito pra você, um jeito pra ela, um jeito pra ela. E ninguém manda ter enciclopédia. Esse é o problema. Por quê? Todos os remédios. Lê a bula. Neurológicos. Exato, você tem um sintoma, eu não tenho, é impressionante. A minha mãe Não toma é todo, café. é remédio neurológico. Tem efeitos muito mais adversos do que os remédios tradicionais para qualquer outro órgão. Mas, por exemplo, se você pegar hoje o Ozempic, se você vai lá, não necessariamente você vai ter os mesmos efeitos, entendeu? O organismo varia muito como é que vai se manifestar. Eu quis dizer assim, a média dos remédios ligados ao cérebro tem efeitos muito adversos versus a média dos outros remédios, claro, né? não tenha Sim. dúvida. O CBD também depende, por isso que é duro falar assim, porque qual óleo de cannabis? Primeiro que assim, é a nível marca, é a nível concentração. Isso foi feito com GMP europeu? Foi feito não por mal, mas numa fazenda do Oregon X, que ninguém nunca ouviu falar. GMP, Good Manufactured Product. Então, você tem que ter uma testada de boa produção, uma aprovação de qualidade. Procedência, boa procedência. Cadê o ISO Só uma 9000? meleca, é uma boa são uma meleca. Famosa boa procedência. Gente, Boa Bom, Nath. procedência, é maravilhoso, não é? Cadê o ISO 9000? Exato. Não por mal, mas eu trabalhei já com indústrias alemãs e assim, não existia nem abrir reunião sem ISO 9000 com aquela indústria. Então a gente só tem que pôr a cannabis na mesma barra que a gente põe tudo que a gente põe na farmácia com bula e fala, isso aqui funciona para isso, os efeitos adversos, tá aqui a listinha. Leia antes de tomar, ou esteja ciente. Zolpidem, tem gente que pinta o cabelo, gasta 10 mil reais no cartão de crédito, compra viagem, e nem por isso o médico deixa de prescrever para
adolescente. Acho importante só trazer um ponto da reflexão sobre o quanto isso é individual, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando assim, então tá bom, então vou parar todos os antidepressivos, todos os meus remédios e vou viver tentando o óleo de CBD ou THC. E eu acho que isso é uma reflexão que tem que ser muito bem pensada, porque eu acho que é um conjunto de fatores. Não necessariamente você vai abrir mão ou o fármaco é ruim, pelo contrário, né? Eu acho que é importante a gente trazer o olhar que é uma combinação dos elementos, só que antigamente existia só uma opção. Eu acho que aqui a conversa é a gente mostrar que existe uma evolução na cannabis medicinal, que não é 8 ou 80, mas existem outros caminhos além do toma Ritalina, toma Zolpidem, né, vai para todos esses, mas não é exclusivo, tem casos e casos. Você acabou de me dar o boom, porque eu pensei aqui o que eu quero falar depois em segundos. Só vou até para confirmar, ninguém deve parar de fazer nenhum tratamento médico sem orientação médica. Eu tenho muita sorte de ter médicos na minha família, no speed dial, e fiz com orientação médica, só não foi o mesmo médico que me fez a prescrição. Só que a questão não é nem essa, até para... Ninguém toma só cannabis medicinal. Eu tenho nada de idade. Sei lá o que vai acontecer nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Provavelmente eu vou tomar cannabis, melatonina, zazazinha, bibibinha, todos. Mas a cannabis medicinal é o que eu falei, ela é parte da jornada do bem-estar. Porque se você tá muito, muito depressivo, pode ser que a cannabis não tanque. Mas pode ser que para alguns ele tanque. A diferença é, Rivotril vicia, cannabis não. E aí eu tô falando de vício químico. Cannabis não vicia. Ah, mas eu conheço um monte de gente que não consegue parar de fumar. Provavelmente é o hábito. Mas o que eu tava querendo saber, Maria, que a gente vai encaminhar aqui pro final, com toda a dor no meu coração, como sempre, são duas coisas. Primeiro, eu queria saber do mercado pet com a cannabis. É uma coisa que tem sido... eu falo assim, eu não sou mãe de pessoas, né? Mas mãe de um cachorro que é o amor da minha vida. E ele sofre de uma dermatite que, juro, a gente já investigou tudo que você possa entender. E eu não quero exatamente isso, assim, eu não quero que ele viva no corticoide, porque eu sei todos os efeitos de um corticoide. E no meio das minhas pesquisas, depois de já ir em nem sei quantos dermatologistas, já tentar de tudo, juro, tudo, todo medicamento, a ração, a alimentação natural, tira o frango, tira a carne, eu não sei mais o que eu faço, e o cachorro tá lotado. Eu me deparei com cannabis medicinal. Então, queria entender se hoje tem essa entrada mesmo no mercado pet e se tem bons estudos. E falar um pouco de o que falta pra gente avançar. Quais são os grandes entraves, então, pra gente ter os estudos necessários? Quais os entraves mesmo da gente evoluir aqui no Brasil? Tá. Mercado pet, primeira coisa, é maravilhoso. Principalmente pra doenças de pele. Pode tentar. Vai num veterinário que entende, que fez curso. Ele não vai sair te prescrevendo 1 milhão de coisas, nem pra você gastar 1 milhão de reais. Qual que é o problema? Vai ter que ser pra você. Por quê? Você vai no meu nome? Quem disse que o Ministério da Agricultura quer tocar nesse assunto? Mas aí o veterinário não pode prescrever pra ela. Ele vai ter que mandar ela para um médico, parceiro dele, vai ter que tirar uma receita. Olha o absurdo! Só para não falar no assunto, tá? Olha o absurdo. Ela vai ter que tomar o risco, o médico toma o risco, o veterinário toma o risco. Por quê? Porque ela ama o pet dela e ela tem todo o direito do mundo de dar cannabis para ela, porque tem sim estudos de que faz bem, porque ele tem sistema endocannabinoide. Sim. Essa que é a questão. Qualquer vertebrado, olha, eu já ia falar a coisa totalmente errada. Qualquer vertebrado e mamífero tem sistema endocannabinoide. Então faz bem para cavalos. Mas sabe só um detalhe? Que nessa investigação eu realmente consigo entender, gente, pelo amor de Deus aqui deixando claro, jamais vou comparar a ser mãe de um cachorro e ser mãe de uma pessoa, tá? Deixando isso muito claro que eu sei a diferença. Mas assim, eu realmente amo o meu cachorro. E quando você vê o desespero que é nada mais fazer efeito e o cachorro tá lotado de alergia e não parar de se coçar, é uma pontinha, eu imagino, que uma mãe faz para um filho, gente. A gente descobre qualquer coisa mesmo. Então, se você tem uma pontinha de esperança de algo que melhora uma situação e não tem um efeito colateral que tem, por exemplo, o corticoide com o cachorro ficar diabético, a gente tenta, sabe? Tipo assim, é uma coisa que você não consegue simplesmente falar, não vou tentar, sabe? Você quer ouvir o pior?
Nossa, Possivelmente, ele não precisa nem tomar cannabis. Você vai pingar no corpo. O CBD tem ação tópica. Então, eu vi Não isso. só não tem consequência nenhuma, como é tipo passar creme. Então, aí é isso que mata. É isso que mata de tudo isso. Porque qual que é o maior entrave? Não está regulamentado. Só que são várias exceções jurídicas que eu falei. Várias exceções jurídicas. Porque a gente tinha que sentar, preconceito ou não, e falar, bom, tem fundamento. E vamos regulamentar o medicinal, porque o seu cachorro poderia estar sendo tratado sem CBD, possivelmente. Sabe o óleo para cosmético que eu falei? A planta que tira esse óleo, você pode pôr fogo nela, enfiar essa fumaça que vai sair num tubo, inalar a fumaça inteira e não vai acontecer nada com você, porque não tem meio canabinoide ali. Meio. Qualquer coisa que vai acontecer com você, você nem vai sentir, porque não tem CBD e THC, porque é a planta macho. Voltando aí pra brincadeirinha, o grande meme do mundo da maconha é macho, joga fora. É verdade. É bem feminista esse mercado nesse sentido. Então, quem planta maconha sabe, olha, se não é feminista, virou nessa história de plantar maconha. Sabe que as mulheres dominam. E, inclusive, se você vê um homem no seu cultivo de maconha, você surta. Por quê? Porque ele poliniza as fêmeas. Então, ele acaba com a produção de flor, ou seja, realmente joga fora. E a gente podia estar plantando no país para fazer camiseta, cadarço, cosmético, não sei o quê, e nem precisava entrar na discussão de fumar ou tomar remédio. Porque nem CBD teria. Aí a gente tem que entrar na discussão do remédio, tem que plantar, que é de matar, eu sei, eu sofro muito com esse mercado, porque é muita burrice junto, era só a gente... E estão tentando, tá, gente? Mas a gente tá num país que discute, e aí com todo o meu respeito, mas a gente não pode discutir se a Terra é plana ou não. Tipo, isso não dá. Aí é onde a gente, na minha opinião, tem que dar o passo atrás e falar, pause, tá provado. Tá provado, gente, já foi pro espaço, tem foto. Como é plano? Mas é o que Você tá falando comigo? Mas isso eu acho que resolve, assim, sabe? Porque eu não tô pedindo pra amanhã todo mundo fumar maconha e ter dispensário do estilo Califórnia. Aliás, sou super contra a regulamentação da Califórnia. Pior regulamentação que existe. Vai cachorro pra o hospital, sabe por quê? Porque fizeram uma balinha de goma de 10 mil miligramas de THC, e aí o cachorro vê, tá ali em cima da mesa, ele come, ele morre. Por quê? Porque ninguém precisa de 10 mil miligramas de THC. Ninguém precisa de absinto. Sim. Certo? Sim. Não regulamentou isso? Não proibiu o absinto? Absinto não é mega controlado, não pode vender de qualquer jeito? É, porque as pessoas não consomem absinto. Gente. O problema é que a cada frase dela é um boom na minha mente. É isso que eu tenho a dizer. Eu já não sei se tenho mente mais. Tamanha quantidade de explosões causadas por Maria na minha cabeça hoje. Só isso. Obrigada, Peguei viu? ao título do podcast, ao tema, ao nome. Falei, bom, vou causar. É isso, por favor. Mas a gente conhecimento faz. A gente teria ganhos mesmo sem legalizar a maconha? A gente consegue evoluir sem isso pra gente finalizar? Legalizar maconha fumada, você Isso. diz? Opa, Uma coisa é separada 9,5 da milhões. outra, É só né? separar, né? É só separar, é que é o único problema. Por que eu falo que é burrice? Porque a gente tá no Brasil. Claro. O que vocês acham que vão fazer Quando com a liberar cannabis o medicinal? plantio pro medicinal, vai Exatamente. virar uma fonte para o consumo de... Não, porque pode fumar CBD, gente. Assim, façam, inclusive, vejam no YouTube. Tá tendo bastante. Pessoas que fumam CBD. Dá nada. O olho nem fica vermelho. Não é nem vasodilatador o CBD. Tá? Nem vermelho o olho fica. Porque quem deixa seu olho vermelho é o THC. Motivo pelo qual você tem fome também. Porque ele dilata seus vasos e motivo pelo qual não é bom fumar maconha e fazer tatuagem. Você sangra muito mais do que o necessário. Nossa, que curiosidade. Tá vendo? É que aí que Interesting. nada como a gente estudar um pouquinho. Porque o médico te falaria isso em 5 minutos. Porque tem um monte de coisa que é vasodilatadora. Não é que a gente tá aqui, descobrindo a América. É só ele tem o Mas mesmo pro pessoal efeito. que tem pressão... Eu não falei isso, não. Eu não falei isso. Gente, vocês ouviram? É a hora do boom. Fuck my brain. Chegou a hora do nosso boom, pois é, chegamos ao final do programa, mas é aquele arremate onde vem aquela pensata maravilhosa que dá a última coceira na sua cabeça, Nath. Eu não sei nem o que falar. De tão assim... Cara, Tanto boom na sua cabeça. é porque é engraçado, né? Assim,
É muito louco que você contando, eu venho de uma família de médicos também, sabe? E eu sempre fui muito científica. Tudo pra mim tem embasamento científico e eu sempre acreditei na ciência. Mas eu acho que algumas coisas a gente não tá tendo explicação no que a gente tá encontrando, sabe? E essa situação com o torresmo me deu um alerta de alguma coisa que eu falo, cara, eu realmente tô aberta a pensar em outras formas, porque, não estou resolvendo. Então, assim, eu acho que no mínimo, sabe, a minha visão é no mínimo que a gente consiga ter os estudos, então. Né? Se a gente precisa de embasamento científico, então vamos conseguir ter condições de chegarem aos estudos, já que, né, é a forma que a gente se prova coisas nesse país, então que a gente pelo menos consiga evoluir para ter os estudos. Vamos sentar, estudar, ter uma amostragem, porque é ciência, você concorda? Se tem estudo… Eu concordo. Se tem estudo, Ela poxa, é suspeita. eu realmente acho que se a gente tem uma substância… Tem 1 milhão de pessoas falando que está surtindo os efeitos. Então vamos pelo menos estudar. Talvez pós-estudos a gente tire conclusões se sim ou se não, se meio, se mais, se… Mas eu acho que pelo menos, gente, que a gente se abra para o estudo. Eu acho que é um primeiro passo. Que a gente se abra para ter situações de chegar-se ao estudo, sabe? E de informação, gente. Que a gente se informe, que a gente pare de achar que qualquer coisa que exista a palavra cannabis é pra pessoa ficar louca, né? É isso que eu acho que a gente precisa. De informação, como diz a Lu, uma palavra lindíssima, letramento. Ela é muito bonita. Ela é muito refinada, fina, né? Ela é fina. Então que existe um letramento sobre a cannabis medicinal, que as pessoas entendam mais e que a gente possa se abrir para mais estudos, sabe? Porque realmente precisamos de respostas para isso, sabe? Realmente eu queria que o torresminho pudesse fazer um uso para eu ver se dá certo. Vai poder. Posso fazer uma provocação final? Pode, ué. Desde 2006, na lei de drogas, é permitido pesquisas com maconha. Qualquer forma. Você pode dar cannabis para pessoas que têm vício em crack, para ver se melhora. Você pode fazer CBD para pets. Pesquisadores, peçam. Caraca. Pode desde 2006. Nossa Senhora. É isso que é duro. As empresas financiem as pesquisas, que pesquisador Exato. não pesquisa se não tiver financiamento. Exato. Luciana Chiesa, seu bom. Já vou dar 10 pra Lu. Ei! Ela ficou sentida que eu dei 10 pra você na sequência. Ela olhou feio pra Não mim. ganhei nenhum hoje. Olhou. Eu me dei. Não tinha ganhado. Gente, né? eu entrei nesse Roubei episódio pra esse. falar do torresmo. Eu só quero deixar isso claro. Eu não Ei, ganhei 10. Não, eu acho que primeiro, assim, é super importante a gente trazer uma pauta que é muito fechada, né? Eu acho que quando você fala de cannabis, eu ainda sinto um mercado que… Você só fala de cannabis no mercado das pessoas que estão falando de cannabis. Acho que a primeira coisa que a gente tem aqui como canal, né, da Fuck My Brain é poder trazer vozes com propriedade, com informações concretas, com embasamento, com letramento, mas acho que isso é super importante. O nosso papel é mostrar e transformar uma informação de uma história preconceituosa, uma informação com muitos vieses, de alguma forma clara, de alguma forma mais precisa, e aprendizados, né? Acho que é um mercado que tem muito para ensinar, então hoje eu aprendi mais ainda sobre esse mercado. Acho que a gente tem que trazer essa provocação, a gente tem que ajudar as pessoas a trazer o conhecimento. O conhecimento é a chave de tudo. Quanto mais a gente conhecer e esse interesse for genuíno, né? Se a gente volta para a antiguidade, as pessoas tratavam a gente, quem eram as grandes feiticeiras? Sempre foi através da natureza. Eu acho que vem esse movimento forte, a gente tem uma planta, né, a agricultura é uma planta que pode ajudar a nossa vida e trazer longevidade e quantos, né, fatores positivos numa única flor. Então, obrigada pela sua presença, por ter nos dado uma aula aqui tão importante nesse mercado que não é novo, mas ainda está em desenvolvimento. Eu vou começar meu boom visual, assim, de forma visual, porque minha cabeça explodiu com todas essas informações, porque a gente tem um conhecimento muito limitado quando a gente fala de cannabis, né? E a gente ouve maconha quando fala cannabis. E maconha, ela… Ouve maconheiro. maconheiro. E aí vem todos os pré-conceitos que a gente tem, ou todas as vivências e os conhecimentos que a gente tem. E aí, quando a gente já vem, quer dizer, uma coisa se sobrepõe à outra, eu me fecho e falo, não, isso é coisa errada, isso não merece atenção, isso é balela.
E, poxa vida, o mundo está pesquisando isso e as pessoas estão vivenciando resultados que são inegáveis. Então, eu sinto muito por aquelas pessoas que precisam desse atendimento urgente. Exato. A exemplo de uma criança que convulsiona 100 vezes por dia, a exemplo de um pet que tentou de tudo, está overmedicamentalizado e precisa de ajuda. Quer dizer, por que a gente continua não investindo nisso? Aonde está o entrave político de interesse das empresas? Ok, agora temos uma grande farmacêutica investindo nisso para ganhar dinheiro, ok, vamos lá, mas eu insisto, vamos ter mais conhecimento antes de tomar decisões. Vamos ouvir mais as pessoas que já adiantaram esse conhecimento. Então, muito obrigada pela sua presença, Maria, pelo caminho que vocês estão trilhando, pela Kaya Mind, por trazer esses dados, porque com dados a gente tem conhecimento, as meninas bateram nessa tecla bastante, e com conhecimento a gente consegue trabalhar, né? Então, outra forma de enxergar a cannabis a partir da sua visão. Muito obrigada. Imagina, gente, eu que agradeço. Meu sócio tem uma fala que eu vou trazer aqui. Não adianta falar para quem está convertido. O mais importante é fazer isso aqui. E acho que vocês fazem isso com vários temas. Quem ainda não se converteu aos esportes, eu ouvi alguns episódios de vocês, né? Quem ainda não entendeu a importância de uma imagem pessoal, da maneira como você se comporta nos ambientes, enfim, vocês falam de vários assuntos, mas é furando a bolha. E eu acho que assim, eu amo quando alguém vem falar comigo antes de conhecer uma história de tragédia que precisa. Porque dá pra gente antecipar. Então, que esse podcast abra a cabeça das pessoas antes delas precisarem. Porque, infelizmente, como o número de condições médicas é muito altas, a chance de alguém que você ama eventualmente ter uma dessas condições e precisar é muito grande. E que venha sem estar carregado de preconceito, porque vai ser muito fácil para você e para a pessoa aceitarem um tratamento que só pode fazer bem. Isso é uma coisa importante de falar de cannabis medicinal. Reações adversas ou não, é uma dor de barriga, te gera um pouco de ansiedade, é só parar. Troca o remédio, não vai acontecer nada mais sério. Ninguém convulsiona, ninguém vai parar no hospital. Não tem overdose. Não tem overdose. Então isso é muito importante de falar, porque a gente tem isso com álcool. A gente tem isso com opioides, que é a atual crise dos Estados Unidos. Então, antes de tomarem um opioide para dor, considerem a cannabis medicinal. Ela é muito menos danosa. Essa é a verdade. Fuck my brain. Vai ganhar 10 também, vai ganhar 10 com este encerramento, este último boom. E olha, uau! Eu quero dizer uau para você que também está aqui com a gente ao longo de todo esse programa. Espero que você esteja tão impactado quanto nós estamos. Mas se você aprendeu uma coisa nesse programa, tenha certeza que outra pessoa também pode aprender. Então também é responsabilidade sua levar esse conhecimento. Jogo para você a responsabilidade de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Olha quanto que a gente pode ampliar essa voz e a importância desse assunto que a gente trouxe aqui hoje. Para isso, ajuda também você se inscrever nesse canal, você acionar o sininho, você compartilhar, você comentar, porque olha quanto que tem de espaço para você falar e a gente quer ouvir você também e a gente sempre responde a todos que comentam. Então faça isso e ajude o algoritmo nos fazer chegar a mais pessoas. Como? Vamos lá, no YouTube nós estamos como @canal FMyBrain, no Spotify @FMyBrain e atenção, porque no Instagram é @fmy.brain. Estamos no Deezer, no Amazon Music, estamos no Google Podcast, estamos em Marte daqui a pouquinho, porque a gente tem acesso a tudo isso de tão FMyBrain que a gente é. Estamos aqui todas as quintas-feiras com um episódio novo a partir das 18 horas. Espero vê-los semana que vem por aqui também e assista os programas anteriores. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.